Olá, estudante, tudo bem? Eu sou a professora Ana Paula Gomes. Seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje, conversaremos sobre o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que é o chamado CDC, materializado pela Lei 8078 de 1990. Vem comigo. Bem, dois aspectos chamam a atenção em relação ao CDC. Primeiro, quem é consumidor, ou seja, que é a tal da teoria finalista das relações de consumo. Para você entender essa teoria, você precisa saber que é consumidor na forma da lei, né? E outra pergunta é se caberia o instituto lá do Código de Processo Civil, da denunciação da lide, em relação à problemática de consumo. Vamos logo ao primeiro questionamento, né? Quem é o consumidor? O que é a teoria finalista das relações de consumo? Olha só o que é que dispõe o artigo 2º do CDC. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. A ideia de consumidor pressupõe uma vulnerabilidade. Essa é a ideia. Então, a princípio, a pessoa física ou jurídica que compra ou utiliza produto ou serviço como destinatário final, e ainda no parágrafo único a figura do consumidor por equiparação, que diz respeito à chamada coletividade de pessoas. Essa é a ideia. Bem, agora a gente tem condição de entender o que é a teoria finalista nas relações de consumo. Bem, segundo essa teoria, coloca-se excluído da proteção do CDC o consumidor intermediário. Por quê? Porque a gente viu que consumidor é o destinatário final, não é verdade? Então, o consumidor intermediário, a princípio, ele está excluído da proteção do CDC. Quem é esse consumidor intermediário? É aquele cujo produto retorna para as cadeias de produção e distribuição, compondo o custo de um novo bem ou serviço. Para resumir aqui, só será consumidor quem for destinatário final. A princípio, a teoria finalista exclui o consumidor intermediário, é aquele que faz retornar às cadeias de produção e distribuição novos bens, produtos ou serviços. Esse que é o intermediário, ele está excluído da sistemática de proteção do CDC. Atenção, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem evoluído para uma aplicação temperada da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, em um processo que a doutrina denomina finalismo aprofundado ou mitigado. O que é isso? A ideia desse finalismo aprofundado ou mitigado consiste em admitir que, em determinadas hipóteses, a pessoa jurídica compradora de um produto ou serviço pode ser equiparada à condição de consumidora por apresentar, frente ao fornecedor, alguma vulnerabilidade, que constitui o princípio motor da política nacional das relações de consumo. Tá certo? E toda essa teoria do finalismo aprofundado ou mitigado decorre, a meu ver, desse parágrafo único do artigo 2º. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo e, principalmente, ó, se você pegar o próprio caput, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire e utiliza produto ou serviço como destinatário final. Interessante que a jurisprudência do STJ vai falar, né, associar esse dispositivo à política nacional das relações de consumo. A gente também verá essa política no próprio CDC. Vamos lá. Vamos aqui, ó. Artigo 4º.
A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento às necessidades dos consumidores, o respeito à dignidade, saúde e segurança, a proteção dos interesses econômicos, a melhoria da qualidade de vida, bem como a transparência e a harmonia das relações de consumo, atendidos vários princípios, entre eles, inciso 1, o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo. E é exatamente por isso que o STJ tem mitigado a chamada teoria, os efeitos da teoria finalista, tá certo? Bem, porque muitas vezes uma pessoa jurídica, por exemplo, ela apresenta vulnerabilidade em face do fornecedor. E essa ideia de vulnerabilidade, como dito, constitui o princípio motor da Política Nacional das Relações de Consumo. E essa ideia de vulnerabilidade do consumidor legitima toda a proteção conferida ao consumidor. Tanto é que temos um Código de Proteção e Defesa de Consumidor, o que guarda até uma dimensão interempresarial. Além das hipóteses de vulnerabilidade, a relação de dependência de uma das partes frente à outra pode também caracterizar uma vulnerabilidade legitimadora da aplicação do CDC. Essa é a ideia, tá certo? Então, há, digamos, uma flexibilização dos efeitos da teoria finalista para focar na vulnerabilidade de uma parte em frente à outra. Decorrência lógica do artigo 4º, inciso 1 do CDC. Bem, eu acho que a primeira pergunta foi respondida. Já a segunda pergunta, vamos lá. É possível aplicação da denunciação da lide em se tratando de relação de consumo? A resposta é não. E você verá isso no artigo 88 do próprio CDC, tá certo? Vamos lá. Na hipótese do artigo 13, parágrafo único deste Código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultar a possibilidade de prosseguir nos mesmos autos. Olha só, o que interessa é isso aqui. Vedada a denunciação da lide. A denunciação da lide é um instituto lá do Código de Processo Civil que, se trazido para as relações de consumo, poderia elastecer por um tempo indesejável o processo, que poderia comprometer a efetividade prática da sentença em prol de um consumidor que está numa relação de vulnerabilidade. Então, isso cai muito em concurso. Se é possível denunciação da lide em se tratando de relação de consumo, e a resposta é não, tá certo? Artigo 88 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. É isso aí. Espero que o conteúdo de hoje tenha sido útil. Gratidão por sua audiência. Até o próximo vídeo.